Olá, alunos do CIA 2021, dando continuidade às nossas instruções. Hoje nós vamos ver a NT 29/2014. Essa NT trata da comercialização e distribuição de gás natural. Eu vou até fazer aqui uma brincadeira, nós também vamos aprender um pouquinho de cultura geral aí sobre o gás natural. A demanda em nosso estado não é uma demanda muito alta, né? Eu até procurei alguns dados aí, mas eu consegui só de 2010, era um percentual muito baixo aí de uso de gás natural, mas de qualquer forma a gente tem base de distribuição em Goiás e temos alguns postos em Goiânia de gás natural, eu acho que a gente só tinha um. E também nas pesquisas eu verifiquei que no ano de 2019 esse posto aí ficou praticamente 7 meses sem gás, né? Então, hoje nós temos as instalações, mas infelizmente o combustível, a demanda tem sido muito pouca, diferente de outros estados aí da federação. Vamos lá então, senhores. Vamos lá para o objetivo. Esta norma técnica estabelece as condições necessárias para a proteção contra incêndios nos locais de comercialização, distribuição e utilização do gás natural, ou gás combustível comprimido, que é como nós vamos encontrar aí tanto na distribuidora, quanto no posto, ou até nos veículos. E aí eu fiz uma observação aí, o uso de gás natural em Goiás, a demanda hoje tem sido muito pequena, né? Talvez a demanda maior seria em algumas instalações industriais. Curiosidade, em Goiás nós temos a Goiás Gás, que é uma empresa de economia mista controlada pelo governo de Goiás e que conta com a Petrobras e a Termogás como sócios. Possui uma concessão de 30 anos para distribuição exclusiva de gás natural em todo o estado de Goiás. Então, essa empresa aí, a Goiás Gás, né, que é a detentora da concessão para comercialização e distribuição de gás natural no estado de Goiás. E aí, vamos só fazer uma observação aí também, né? Como eu brinquei, um pouquinho de cultura geral, o gás natural é uma fonte de energia segura, versátil e econômica. Sua queima produz baixa emissão de poluentes decorrente de combustão mais limpa e eficiente, e isenta de óxido de enxofre e partículas de fuligem, além de ser inodora. Segmentos, né? Nós temos alguns segmentos que trabalham com gás natural. No automotivo, aí nós vamos ter uma nomenclatura específica, que vai ser o gás natural veicular, GNV, que é o que a gente poderia ver, né, com mais facilidade aí nas ruas. Em Goiás, como eu falei, a demanda é extremamente baixa, mas estados como no Rio de Janeiro, por exemplo, a demanda e o consumo já é bastante elevado, principalmente por frotistas e taxistas. E nós vamos ter também o uso residencial, comercial e industrial, e aí, no caso, vai ser o próprio gás natural comprimido. Aplicação da norma, essa norma aplica-se às instalações internas de abastecimento por gás natural, postos de revenda de gás natural veicular, o GNV, base e estações de manipulação e distribuição de gás natural comprimido ou liquefeito. Instalações internas de abastecimento por gás natural. Normas a serem adotadas. Aí nós temos que verificar algumas NBRs, já que a nossa NT ela não traz tantos requisitos e itens aí, e aí, num caso de dúvida, a gente deveria estar observando essas NBRs, que é a 1303, que trata da instalação de aparelhos a gás, né, os requisitos, e a NBR 15526, rede de distribuição interna para gás e combustível em instalações residenciais comerciais, projeto e execução. A tubulação da rede interna não deve passar no interior de forros falsos, posto de elevador, etc. Eu até coloquei uma observação, a gente pode usar a NT28, visto que essas NBRs também são aplicáveis lá no GLP, né, tanto para centrais GLP quanto para tubulações internas. E nós temos um exemplo aí de como a gente poderia estar vendo essa rede lá na edificação. No caso, essa fotografia é de uma rede de GLP. Resumindo, não podemos usar espaços onde o gás possa vir a acumular, gerando risco de explosões.
Instalações ainda dentro das instalações internas, os registros, as válvulas e os reguladores de pressão devem ser instalados de modo a permanecer protegidos contra danos físicos e a permitir fácil acesso, conservação e substituição a qualquer tempo. As tubulações, quando aparentes, devem ser protegidas contra choques mecânicos. Os abrigos internos ou externos devem permanecer limpos, não podem ser utilizados como depósito ou outro fim que não aquele a que se destinam. Ainda dentro das instalações, aqui nós temos um exemplo de uma instalação de GLP, que praticamente seria nos mesmos moldes do gás natural. A única diferença aí seria em relação à exigência quanto à tubulação, pressão, né? Que é algo que a gente não observa. No caso aí, a gente está verificando aí o shaft aí e o local de instalação de GLP, eles estão, né, um ao ladinho do outro. E a gente verificou na vistoria, né, a título de curiosidade, aí, que não havia uma separação entre esses ambientes, o que contraria a norma. Então, né, local aí totalmente reprovado, né? Ventilação dos abrigos das prumadas internas. Os tubos utilizados na ventilação e escape de gás devem ser metálico ou de PVC anti-chama, com saída na cobertura da edificação ou com o dobro do diâmetro de no mínimo 1,5 vezes o diâmetro da tubulação de gás da prumada. Então, a ventilação deve atender esses requisitos aí. Interligação dos shafts, temos alguns requisitos, aí a gente só verificaria isso no projeto. Se os abrigos ficarem numa parede com face externa, ventilação pode ser para o espaço exterior. Atenção, para a distância de aberturas. Então, por exemplo, você pode ter ali uma abriga ali dos medidores, onde passa a tubulação, caso ele dê direto para uma parede externa, por exemplo, aí numa indústria ou no condomínio residencial, essa ventilação ela pode ser jogada ali direto para a face externa ali, para o espaço exterior, só que tem que verificar o requisito em relação às aberturas que vão estar nas proximidades ali, por exemplo, uma janela, né, uma janela basculante ali de uma escada, por exemplo, né, de ventilação, então isso aí tem que se observar. Anotações de responsabilidade técnica, RT, RRT ou TRT, da instalação, manutenção e teste de estanqueidade da rede no ato das inspeções. É o que a gente já faz praticamente aí nas instalações de GLP. Ventilação dos abrigos das prumadas internas. Nós temos uma figura lá na NT que eu vou falar aqui para vocês que a gente pode usar até como referência lá para a NT 28, já que lá não consta, né? Então, aí é só o detalhe da ventilação. A gente pode observar aqui, né, que os abrigos eles devem ter uma ventilação, dando para, normalmente, um tubo aí numa prumada central, com a ventilação no último pavimento, né? E a ventilação lá no térreo. Aqui nós temos a legenda também, né? Abrigo de mangueiras é o 1, né? Na verdade, ele seria bendidores, perdão. O 2 seriam as lajes da edificação. O 3, o tubo vertical adjacente, que permite adjacente que pode correr através da prisma, na terceira prumada, né, de ventilação embutida na alvenaria da edificação. O 4 aqui nós vamos ter a abertura inferior do tubo adjacente. O 5, terminais de exaustão do duto, que seria lá no final da tubulação. E 6, as conexões. A norma também traz algumas exigências aí, mas acaba que a gente não vai nem conseguir ver isso aí, né? Seria muito difícil, a não ser que a gente chegue num estágio lá que ainda não está totalmente concluída a obra. E também seria só no ABITS, né? Ou numa eventual reforma. Postos de abastecimento de gás natural veicular, GNV. Projeto, construção e operação deve atender a NBR 12236, que trata dos critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás de combustível comprimido. Então, isso aí ficaria muito mais a nível lá de projeto. No dia da inspeção, caso a gente tenha alguma dúvida, pode solicitar. Devem possuir extintores de pó sobre rodas, 80 BC, isso é uma diferença em relação a um posto de combustível e de abastecimento que trata só com gasolina, etanol e óleo diesel, né? Além dos outros sistemas que se fizerem necessários, vai depender aí do tamanho da edificação, né? Nos pontos de abastecimento, ilhas deve ter uma proteção mecânica mínima com altura de 20 centímetros, que é o que já ocorre na maioria dos postos, a gente vai verificar mais à frente. E aí nós temos que ter algumas placas de advertência específicas para os postos de abastecimento de gás natural veicular.
né? Atenção, obrigatório para abastecimento de GNV. Desligue o motor, abra o porta-malas, não permaneça no veículo, desligue os faróis e rádios, aterre o veículo, conecte o pino de trava ao bico e inicie o abastecimento. E aí aqui nós temos outro modelinho aí mais ilustrativo, né? De mais fácil entendimento. Aqui nós temos aí um modelinho de posto, né? Com as ilhas aqui de abastecimento, conforme a gente mencionou, que deve ter uma altura mínima, né? Para evitar aí uma subida do veículo em cima da ilha de abastecimento. Base e estações de manipulação e distribuição de gás natural comprimido. Os critérios de projeto, construção e operação de estações de armazenagem e descompressão de gás natural comprimido devem ser previstos na NBR 15600. Proteção por extintores, nós vamos ter que ver NT 28. Vasos com capacidade superior a 10 metros cúbicos, resfriamento conforme NT 28. Base e estações de manipulação e distribuição de gás natural comprimido. A pessoa jurídica com autorização para exercer a atividade de distribuição é responsável por todos os procedimentos de segurança nas operações. Normas de segurança, né? Devem se atentar ao posicionamento, desligamento, travamento e aterramento, sinalização com cones e extintores. Veículos de transporte devem estacionar em áreas abertas. Isso aí a gente pode presenciar lá no dia da inspeção e também deve constar no projeto. As normas de segurança devem atender a NFPA 59, que será mais cobrada a nível de projeto, né? Reforçando esse item aí também. E aqui, né, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês aí um acidente que ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 2017. Nós podemos observar aí que o motorista lá do veículo não estava atendendo todos os itens de segurança, provavelmente aí ele deixou de, né, seguir as recomendações de segurança. Senhores, era isso que eu tinha para passar para vocês da NT 29, espero ter contribuído e nos vemos no próximo encontro. Obrigado a todos e fico por aqui.